Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais uma segunda-feira. Quais os personagens estão atuando em sua vida? Hoje, esse é o tema da nossa live. Hoje nós teremos invocação, que é baseado nesse livro das invocações. Então, é um livro que tem 50 invocações. No final do livro tem umas cartas que vocês podem destacar e podem sortear para saber qual é a tua necessidade hoje, qual é o teu ensinamento, qual é a mensagem espiritual que vem para você, né? Nós sempre estamos precisando de manter essa conexão, essa ligação, né, com uma força maior dentro de nós. E muitas vezes nos perdemos no dia a dia da vida e esquecemos de fazer essa ligação. Eu sempre digo que essa ligação não é feita só na hora de dormir, na hora que você vai deitar e que diz, ai, Pai Nosso que está no céu, santificado, e você reza rapidinho e acha que isso já é o suficiente. É um estado de espírito, é um momento constante na nossa vida. Então, todos nós precisamos desse movimento, né? Bom, todos nós temos paixões, né? Eu não vou esperar ninguém entrar, as pessoas vão entrando. Boa noite a todos. Quem quiser entrando, vai entrando, né? E eu vou falando porque tem um movimento aqui, né? E tem muita coisa para falar. Eu sempre gosto de dar uma pincelada, né? Para que a gente possa acender as luzinhas dentro da nossa cabeça. Abrir para ideias novas, digamos assim. Então, todos nós temos paixões, né? E eu tenho uma que é o conhecimento, digamos assim. Então, hoje eu vou falar também um pouco sobre os arquétipos, que eu acho que é bem interessante. Essas personas que vivem dentro de nós são os arquétipos, né? Boa noite, vamos entrando. Então, todos nós temos uma paixão e o conhecimento, para mim, é uma delas. Também eu sou geminiana e essa cabeça pensante do geminiano mercuriano, né, faz com que a gente estude muito. E eu gosto muito. E uma das minhas favoritas, meus livros favoritos, né, que eu sempre gostei de ler, é esse aqui, O Profeta, que eu quero ler só um trecho para vocês. Eu acho que a leitura e o estudo, ele faz sempre você buscar naquilo que você pode melhorar em si mesmo. E é por isso que eu sempre faço essas lives toda segunda-feira, trazendo algo que desperte em você esses recursos internos, né? Porque às vezes eles passam batidos e a gente não percebe. Para que a gente possa melhorar a nossa pessoa, conviver no mundo, né? E com as pessoas, né? Então, eu queria começar essa live hoje lendo um trecho desse poeta maravilhoso, meu preferido, Gibran Khalil Gibran, que durante muitos anos foi meu livro de cabeceira, né, que se chama O Profeta, né? E esse livro eu gosto muito de beber dessa sabedoria. Gibran é um mestre árabe e de uma delicadeza mística, de uma sabedoria muito grande na arte de viver, na conquista do equilíbrio e da paz interior. Então, todos os temas deles são nesse nível. Eu também tenho um pouco de sangue árabe, né? Meu taumaturgo vem dos árabes, e essa parte da sabedoria deles me agradou sempre, né? Então, o livro do Profeta fala de temas básicos da vida, sobre os filhos, o casamento, o amor, a amizade, de temas assim do nosso cotidiano, de uma nova forma de olhar, né? Então, eu queria ler esse hoje é um tema que fala-nos dos filhos, né? Então, ele diz assim, vossos filhos não são vossos,
filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmo. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos. Porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós. Porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois o arco dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vós estica com toda a sua força para que as suas flechas se projetem rápida e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Gente, isso é de uma profundidade, de uma beleza tão grande, tão maravilhosa, que assim somos nós, filhos do grande arqueiro, né? Passamos pelo grande portal biológico da vida, né? Que veio através dos nossos pais, né? Na busca desse conhecimento de cada aspecto da história de nossa multifacetada vida, com abertura para adquirir sabedoria infinita, né? Assim que funciona, que nos é ofertada pelo grande mistério e que ninguém está no controle, nem os nossos pais. E só nós podemos modificar esse movimento, né? Do caminho. Mas vivemos na busca, né, de conquistar o amor essencial que reside em nós. Por isso que eu vou falar hoje um pouco desses arquétipos, dessas personas que vivem em nós, né? Porque a alma tem várias verdades e muitos caminhos. E nós precisamos olhar bem devagar para cada pétala, né, da flor da nossa alma, que irá ainda desabrochar, está desabrochando até o momento final, né? Talvez na plenitude dessa vida que ela consiga abrir, né, ao longo da nossa jornada. Então é sobre esse mundo desconhecido dentro de nós que eu queria hoje falar um pouquinho. Vamos entrando. Eu quero falar hoje desses outros eus, né, que se escondem camuflando o nosso verdadeiro eu, muitas vezes, nosso eu sou, né? Sempre achei que dentro de nós existem várias personagens que retroalimentam uma memória, uma dor, um sentimento, onde cada um desses personagens é alimentado por arquétipos de memórias vivenciadas e herdadas, né? Então, existem conceitos da psicologia junguiana, por exemplo, que trata da ideia dos arquétipos, que são padrões universais, que moldam nossa experiência de identidade, digamos assim. Nossa mente, como um grande palco, abriga esses personagens, que representam fragmentos da nossa história pessoal e coletiva, né? E desse coletivo familiar que nós trazemos, né? Interagindo e se transformando ao longo da nossa vida. E existe uma dinâmica desses personagens, né, internos dentro de nós, que são vozes, digamos assim, que carregam diferentes papéis em vários momentos, né? O crítico interno, que nos julga e nos mantém na disciplina, por exemplo, né? O sonhador,
que nos impulsiona para as possibilidades da vida, né? E o ferido é aquele que representa as nossas dores passadas, é aquele coitadinho, é o dói-dói, é aquele que fica eternamente vivenciando aquela historinha que ele não consegue se desligar. E o curador, que busca a cicatrização de várias formas, ou cuidando do outro, e assim ele vai se curando, né? Como nós, curadores, né? Todos nós temos uma ferida profunda, e o bom curador é aquele que conseguiu curar a ferida dele e consegue passar essa força desse aprendizado da vida para os seus clientes. Então, esses personagens, eles não agem isoladamente, né? Eles formam um sistema vivo, onde memórias, emoções, experiências se alimentam mutuamente. A forma como nós interagimos com esses aspectos internos é que influencia diretamente nossa percepção do mundo de memórias herdadas, né? Vindas dos nossos traumas familiares, das crenças culturais ou até mesmo de histórias que nós ouvimos. Também elas se somam ao repertório que molda a nossa psique, né? Bom, precisamos, com certeza, nos conhecer. Esse é o movimento... Boa noite, vamos entrando. Esse é o movimento mais importante, né? Esse autoconhecimento, essa busca constante por quem eu sou, né? Eu faço sempre uma dinâmica com meus alunos, onde eu sempre pergunto constantemente, faço eles se perguntarem constantemente: quem é você? Quem é você? E a pessoa tem que responder rapidamente. E é interessante como as pessoas ficam: eu sou fulano, eu sou fulano, eu sou fulano, eu sou filha de ciclano, eu sou... Mas não dizem quem é. Elas dizem como elas se sentem no social, ou como aquilo que elas representam. Mas a essência, as pessoas não se conhecem. Muitas pessoas não se conhecem. Não conhecem seus dons, não conhecem seus talentos, não conhecem o seu potencial, os seus valores, os seus dons, né? Então, aquilo que você também herda dos seus ancestrais. Não só as dores, não só os sentimentos ruins, mas também a gente herda muita coisa. Bom, integrar essas partes dentro de nós mesmos é um caminho para entender as nossas emoções, padrões de comportamento, construir uma relação mais consciente com a nossa própria identidade, né? Mas a pergunta é: como você percebe esses personagens dentro de si, né? Algum deles se destaca mais na sua jornada? Se é o coitadinho, se é o curador, se é o crítico, se é o julgador, né? Quando eu faço essas perguntas, eu estou falando aqui dos arquétipos, que atuam como padrões, né? Padrões invisíveis que moldam nossa percepção e emoções e nossos comportamentos também. Eles funcionam como atalhos, né? Psicológicos, influenciando desde as nossas pequenas escolhas até as grandes decisões da nossa vida. Então, assim, cada pessoa carrega dentro de si diferentes arquétipos que afetam de maneira como nós interpretamos as situações e as pessoas, né? Por exemplo, o arquétipo do herói, né, nos motiva a enfrentar desafios com coragem. Eu vou falar de alguns arquétipos, porque é interessante que a gente perceba onde que a gente está, porque a gente não se percebe muitas vezes. Então, o arquétipo do herói, ele nos motiva a enfrentar os desafios, com coragem, com destemor. Depois eu desmaio, mas tudo bem. Na hora que você precisou, você enfrentou, né? O arquétipo do sábio, por exemplo, que nos leva à busca do conhecimento
antes de decidir alguma coisa. Ele não age por impulso, né? Ele pensa, ele questiona, ele olha ao redor os exemplos, né? Ele aprende com os exemplos. O cuidador, por exemplo, ele nos faz priorizar o bem-estar dos outros. Então é assim, é aquele que cuida, que esse é um dos arquétipos que nós representamos, né? E se você precisa tomar uma decisão, como aceitar um novo emprego, os arquétipos ativados podem determinar se você vai encarar isso como uma aventura, como um herói, né? Como uma oportunidade de aprendizado, como um sábio, ou um risco para a sua estabilidade, que é o curador, que aí ele está olhando para si próprio. Se vai ser bom, não vai ser bom? Será que eu vou me sentir bem aqui? Será que eu não vou? Eu estou cuidando de mim mesmo, né? E é muito interessante porque às vezes nós repetimos padrões, né? Muitas vezes os nossos arquétipos, eles predominam, fazem com que a gente siga ciclos de comportamentos. Se o rebelde, né? Por exemplo, aquele que é o rebelde, é forte em você, ele pode haver uma tendência a você desafiar regras, buscar caminhos não convencionais e, às vezes, você dá com os burros na água, por exemplo, no emprego, né? Se é o governante, ele domina, ele pode haver uma necessidade de controle, né? E planejamento excessivo. Esse é o governante, é aquele que quer controlar tudo, que quer cuidar de todos e de tudo, né? Na realidade, são diversos aspectos que podem atuar em nossa vida dependendo do momento e do papel em que nós estamos exercendo naquele, ou atuando naquele momento da nossa vida, né? Então, assim, por exemplo, marcas e mídias, né? Por exemplo, falando dos trabalhos, eles exploram o quê? Os arquétipos para atrair consumidores. Então, em todos os lugares, os arquétipos, eles são usados, são manipulados, e nós, muitas vezes, somos manipulados por esses arquétipos e não percebemos. Então, nesse exemplo que eu estou dando, assim, as marcas e mídias usam os arquétipos para atrair os consumidores. Filmes de super-heróis evocam o herói, claro. E histórias de autoajuda ativam o sábio, né? Produtos de luxo apelam ao governante, que é aquele que tem um controle, aquele que tem a grana. Os nossos arquétipos internos, eles podem nos levar a preferir certas experiências, estilos de vida e até relações interpessoais. São escolhas diante da vida. Mas muitas vezes, quando eu falo das personas, né, que estão atuando em nós, é porque nós desconhecemos, muitas vezes, que nós estamos sendo retroalimentados por essas imagens invisíveis, né, que estão, digamos, ligadas a nós, como se fosse um fio, agarradas, né? Então eu tenho esse fio, aqui tem alguém agarrado, aqui tem outro agarrado, com o mesmo sentimento. Por exemplo, esse tem um medo, esse aqui tem um medo, aí eu começo a entrar nos medos, mas eu não sei que eu estou vivendo os medos paralelos. E isso são as personas que interagem com a gente, né? Por exemplo, nas nossas relações e comunicações, os arquétipos também influenciam como nos conectamos com os outros, né? Alguém com um forte amante pode buscar relações intensas e emocionais, né? O explorador, por outro lado, pode preferir independência e liberdade. Isso impacta desde amizades até a forma como nós nos expressamos no trabalho,
né? Ou no nosso casamento, na nossa relação, né? Reconhecer quais arquétipos estão ativos em nós no momento ajuda a tomarmos decisões mais conscientes, alinhadas com o que nós realmente queremos, né? Então, se eu identifico nesse trabalho que eu estou fazendo como psicólogo, com a constelação ou com a cinesiologia, eu identifico que eu tenho na cinesiologia nós usamos os arquétipos. Então, assim, se eu identifico esse arquétipo, eu identifico quais são as personas que estão nesse mundo paralelo ao meu redor, atuando, tirando a minha energia ou me alimentando para que eu não saia desse movimento, né? Então, você tem que se perguntar, você sente algum arquétipo predominante nas suas escolhas ultimamente, né? Então, assim, eu queria muito que vocês percebessem, né, que temos vários personagens habitando dentro de nós e que nós precisamos estar atentos na busca desse autoconhecimento. O importante é você identificar qual é esse personagem, digamos assim, qual é que me ajuda e qual que me atrapalha, porque nós às vezes temos vários, mas qual deles é que me ajuda e qual que me atrapalha? Eu preciso saber, porque eu tenho que ter escolha, porque quando esses personas eles estão muito atuantes dentro de nós não conseguimos muitas vezes nos desligar, nos desvincular, nós não percebemos que estamos atuando em lealdade a essa persona, né? Então, se a gente sabe e a gente identifica, a gente conscientiza, a gente pode ter boas escolhas, melhores escolhas, né? Estamos tendo a opção de fazer escolhas. Eu não quero mais me vincular a isso, ou eu me desligo disso dessa forma ou daquela forma. Então, meus queridos, isso é só uma forma, né, de eu trazer para vocês, segundas-feiras, e instigar a vocês na busca desse autoconhecimento. Porque eu acho que o autoconhecimento é o que nos leva a esse eu sou, a essa essência maior que habita dentro de nós. Não existe outra forma de você criar ampliar a sua consciência se você não tiver essa busca. Amanhã eu vou, amanhã eu faço, depois eu leio, e a gente está sempre procrastinando aquilo que nos faz melhor, que nos faz ser pessoas mais inteiras, né, digamos assim. Então, se vocês querem fazer um trabalho pessoal, eu em breve vou marcar aqui um trabalho que a gente possa entrar nessas conexões e entender qual é o processo e a quem nós estamos linkados. Então, escrevam depois embaixo lá, eu quero, e aí eu vou mandar para vocês. Agora eu queria fazer a nossa invocação de hoje, que é baseada nesse livro das invocações, tem 50 invocações, e ele tem umas cartinhas, e hoje nós vamos tirar uma cartinha para saber qual é a invocação que está presente em nossa dinâmica hoje, das pessoas que estão aqui. O que nós precisamos olhar, o que nós precisamos ver e integrar dentro de nós mesmos. Vou tirar uma. Cura 7. Dissolver o orgulho e a arrogância. Essa é uma carta de cura, da página 73. É uma carta muito interessante, porque a gente nunca imagina. As pessoas que tiram essa carta, elas dizem assim, mas eu não sou arrogante. Não, mas eu... E a gente esquece o que é ser arrogante, né? Então, vamos lá. E aí todo mundo vai poder entender o que eu estou falando. Faça-se a luz. Sou orgulhoso, prepotente e arrogante.
Não percebo que magoo e humilho as pessoas ao meu redor. Com a minha força, sou um trator. O meu ego inchado, inflamado e vaidoso faz meu egocentrismo achar que eu tenho o poder da verdade absoluta. E me coloco diante do outro com um ar de superioridade. Quando percebo minha incapacidade diante das situações, fico cada vez mais rígido, o que me afasta cada vez mais das pessoas. Pura vaidade que me oprime e me abate quando estou sozinho. Nunca dou o braço a torcer, mesmo que esteja errado. Não posso mostrar minha fraqueza, pois isso me deixaria exposto diante dos outros, seria a derrota final. Quero encontrar a paz interior e a integração com os meus semelhantes. Não quero me importar mais em ganhar ou perder. Quero ser justo comigo e com os outros. Não quero mais ser odiado pelo que pensam que eu sou. Quero ser amado pelo que eu sou e não pelo que eu represento e não sou. Quero ser confiável para mim mesmo e para o mundo. Invoco as minhas hierarquias superiores, que comandam a minha vida na Terra, para que me mostrem com simplicidade, que me mostrem a simplicidade e a justiça interior. Que eu possa ser eu mesmo, na minha essência pura, mostrando os meus valores e dons pessoais, sem ostentação, mas com simplicidade, dignidade, humildade e amorosidade em tudo que digo e que faço. Que eu possa receber o amor que o mundo tem para me ofertar, emanado de vossa força e presença em cada situação, em cada lugar, de cada um de quem me aproximar. Que eu encontre a receptividade no mundo e, dessa forma, recupere o Deus divino que habita em mim. E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está concluído. É interessante que essa invocação, ela nos mostra exatamente o que eu acabei de falar aqui, né? Quando uma pessoa tem esse orgulho, essa arrogância, e ela não muda, ela não se olha, ela não sabe quem ela é arrogante, ela é prepotente muitas vezes, porque ela não quer dividir, ela não quer olhar, ela não quer ver os outros lados e ela não quer ver o outro lado, né? Então, ela está sobre, às vezes, o domínio de um arquétipo e ela não sabe que ela está aprisionada, ela foi tomada por ali. Então ele diz que eu não quero mais ser odiado, e muitas vezes a pessoa né, é aquela pessoa indesejada, porque ela é tão arrogante, ela é tão severa, ou é tão rígida, né? Não quero mais ser odiado pelo que pensam que eu sou, porque ninguém é só uma coisa, nós somos muitas outras coisas. Por isso que eu falei, nós temos muitas personas dentro de nós, mas nós temos escolha. Qual delas nós queremos viver? Qual delas nós queremos que o mundo veja, né? Eu quero ser amado pelo que eu sou e não pelo que eu represento e não sou. Então, quem eu sou, na realidade? Eu estou tomado por essas personas, por esses arquétipos, e não sei quem eu sou? Esse é o tema de hoje. Então, é importante que a gente olhe para isso com carinho, né? Porque aqui eu só dei uma pincelada, eu não entrei nos arquétipos todos, mas eles são importantes, né? De a gente entender, de a gente saber para onde que você está indo e aonde você quer chegar, né? Então, não deixe que seu ego inchado, né, inflamado e vaidoso, faça de você um egocêntrico que não se permita ser visto, ser olhado e ser amado. Então, hoje era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui
hoje eu vi, e depois eu vou deixar lá no YouTube essa live como todas as outras. E, por favor, vão lá no YouTube, se inscrevam e deixem se eu gostei e não gostei para eu saber quais são os temas e façam suas perguntas para eu saber quais são os temas mais interessantes, tá bom? Sempre aqui nas segundas-feiras, uma pincelada, umas pérolas de sabedoria. Um grande abraço a todos. Até segunda-feira.